Se você não lava o pé, figurativamente, do outro na casa espírita, você não significa nada para ele, para ela, e ela nada para você. Você precisa chegar junto, chegar um pouco mais cedo, como a raposa pedia para o pequeno príncipe. Sentar um pouco ao lado, ficar um pouco mais depois da reunião, porque tem gente que entra na casa espírita de costas, para não ter que virar de frente para sair, chega atrasado e sai antes do tempo, para fazer a tarefa. A tarefa não é só a fala, o passe, o livro. A tarefa é cuidar das pessoas, é conviver com as pessoas. Essa é a tarefa primeira e mais importante. A segunda tarefa é a que você faz, a que você se escalou para fazer, se treinou para fazer. Mas a primeira, que é pré-requisito de todas as outras, e ela embute todos os trabalhadores, é estar com o outro numa relação de convivência. É lavar os pés, é cuidar e se deixar ser cuidado. Por isso Jesus colocou ao seu tempo a necessidade de nós podermos lavar os pés uns dos outros, que está no Novo Testamento como o confessai-vos. O confessai-vos, eu não tenho uma figura para que eu vou me confessar e vai me dar indulto. Eu não tenho uma figura que represente uma posição hierárquica na casa espírita, religiosa. Nós não temos hierarquia religiosa na casa espírita, nem profissionalismo religioso na casa espírita. Nós somos irmãos e precisamos trocar uns com os outros. Então a gente se confessa um com o outro, com aquele que eu tenho mais proximidade. E eu preciso cuidar dos outros e eu preciso me deixar cuidar, porque às vezes eu não estou bem e não procuro ajuda. E quando eu procurar ajuda, eu escolho aquela pessoa. Se ela não estiver disponível, eu espero um momento, ou eu procuro outra pessoa. Mas não devo desistir de dizer: os meus pés sangram, cuide de mim, eu estou precisando agora. Outro dia um companheiro me disse em Brasília: não, Roberto, eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa disse: não, tu é trabalhador, tu não tem problema, tu és o dirigente. E a pessoa disse: Alberto, eu tive que quase que brigar com ele para ele me ouvir. Porque eles acham que porque a gente era um trabalhador e um dirigente, a gente não tem problema. E eu estava precisando ser ouvido. Eu estava precisando que ele me escutasse, só me escutasse. E a pessoa estava com resistência, porque na verdade colocou ele numa posição sacerdotal que não existe na casa espírita. Então, quando Jesus faz isso, ele nos ensina que nós precisamos conviver num espaço de tempo, criando relações profundas através do cuidado, que é a expressão do amor do cotidiano. E quando Pedro dá-se conta, disse: Senhor, não só os pés, as mãos, a cabeça. Ele saca o que Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E aí Jesus celebra com aquele ato a fala que fica como mensagem para essa manhã. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser grande, seja o servo de todos. O trabalhador espírita mais respeitável é aquele que serve. Não é o presidente, o coordenador do passe, o coordenador da assistência, o diretor. É aquele que serve. Ele está diretor, ele está presidente, o que é uma responsabilidade muito grave. E temos que protegê-lo com orações. Temos que ajudar aquela pessoa que está naquela posição, porque daqui a pouco é você que está ali. Vemos Chico, na singeleza da sua tarefa, contribuindo com o movimento espírita como ninguém fez até hoje, depois de Kardec. E lá, quando nos últimos tempos, os seus lábios sangravam porque ele beijava a mão das pessoas em fila, no grupo espírita da prece, uma das pessoas disse: Chico, por que você beija as mãos delas? Porque estava sangrando o lábio. Muita gente. Ele disse: eu beijo as mãos porque eu não posso me agachar para beijar os pés.
Esse era o servo de todos. Era alguém de quem você desejava muito se aproximar para agradecer abraçando-o. Mas ele era capaz de poder fazer com você aquilo que ele fez com a humanidade. Demonstrar que você, naquele momento, era a pessoa mais importante da vida. Quando na fila, aquela senhora falava e chorava porque tinha perdido os seus cães. E ele a atendia com uma atenção, como se aquela senhora fosse a única pessoa do mundo naquele momento. Numa fila, onde gente tinha perdido os filhos, onde tinha perdido o esposo, onde tinha perdido a família com um acidente de carro. Eram só dores superlativas. Ela tinha perdido o cão. E ele estava atendendo como se ela tivesse perdido a sua família. Dignificando a dor daquela mulher e fazendo com ela o que ele fazia com todo mundo, servir. Os obreiros do Senhor somos aqueles que nos disponibilizamos para servir. Não importa quem seja o status, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja amarelo. Não importa se a pessoa é uma pessoa de graduação acadêmica ou se é uma pessoa semi-analfabeta. Diz Kardec, sentado na sociedade parisiense, que fazia as reflexões espíritas, ele dizia, sentava o plebeu e o príncipe. Eles eram iguais. Na casa espírita, no ato de servir, nós nos igualamos na comunhão da amorosidade que cuida pela vertente da humildade. E nos diferenciamos pelo esforço que fazemos para galgar melhores títulos de enobrecimento interior. Cada um fazendo o seu dever para consigo próprio perante o divino, mas sempre compartilhando com aqueles que dividem o pão da convivência, lado a lado, dando-nos as mãos uns aos outros. E quando o companheiro for escorregando, a gente vai e diz, mas não vai chamar a atenção com censura, falando logo do obsessor. Olha, o obsessor está te pegando, olha, o obsessor está te pegando, olha, o obsessor está te pegando. A gente fala mais de obsessor do que anjo guardião na casa espírita. A gente vai, ore pelo seu anjo guardião. Os dias estão difíceis. Eu aprendi agora um jeito de orar. Eu me reservo, leio uma página e durante 5 minutos me concentro pedindo a ajuda de Jesus, que é o anjo guardião da terra. Faça isso. É o companheiro que chega, antes que o companheiro tombe de vez, ele já está caindo. A gente já entreviu. E a gente se aproxima dele para estar mais com ele. Convida ele para conviver mais conosco, para que ele se despregue daquele movimento novo e desarvorado que ele está fazendo, se distanciando aos poucos da trilha ou do caminho aonde caminhávamos juntos. É esse trabalho que nós vamos aprendendo a fazer na medida em que descobrimos que o Evangelho está recolocado na perspectiva espírita, para que pudéssemos lavar os pés uns dos outros, sendo os obreiros do Senhor. Nós não somos o dono da obra. O operário vai colocando ali a massa, o tijolo, mas não é ele o dono do prédio. A obra é o reino que está se estabelecendo na terra. Nós temos a honra de sermos o obreiro que participa da construção da obra, convidado que fomos, na última hora, pelo engenheiro da terra, que é Jesus. E na posição de obreiro, façamos o serviço que nos cabe, humildemente, sem